Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sempre conosco, e bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É neste clima de Santíssima Trindade que quero mais uma vez falar para você, meu irmão, para você, minha irmã, mais um pouco deste tema que estamos discorrendo sobre os irmãos de Jesus, que a Igreja Católica há 2000 anos ensina, insiste em dizer que Jesus foi filho único de Maria Santíssima. As Escrituras Sagradas, elas não deixam margem, elas não deixam brecha para concluirmos que Maria Santíssima teve outros filhos biologicamente além de Jesus Cristo. Então, por causa disto, a igreja fala com muita propriedade, e na esteira daqueles primeiros cristãos, a virgindade perpétua de Maria Santíssima. Ela foi virgem antes do parto, foi virgem no parto e foi virgem depois do parto. Já falei para vocês que, lamentavelmente, é claro que há toda uma história que ocasiona a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante de Martinho Lutero vai pisar algumas coisas, inclusive verdades de fé fundamentais. Mas é possível verificarmos que dentro da Reforma Protestante, os primeiros reformadores, eles tiveram, veremos isso em um outro momento, eles tiveram uma visão diferente daquilo que a Reforma Protestante foi tornando-se ao longo dos anos. A Reforma Protestante, é bom que a gente fale isso, ela não aconteceu em 1517, no século XVI, com Martinho Lutero. Foi feita a Reforma Protestante, agora está tudo certo. Não, até hoje ela continua. Foi acontecendo uma diluição desta reforma, que hoje a gente presencia o que presenciamos. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo, cada um fala de Deus da sua maneira. Não existe uma ortodoxia
na transmissão da mensagem. Uns acreditam que podem batizar crianças, outros que não, uns creem na Santíssima Trindade, outros não, e por aí vai. Isso a gente nem precisa gastar tempo aqui, porque você pode testemunhar isso e contar coisas aí que eu nem estou sabendo, nem esteja sabendo. Ok, queridos? Então, em função de tudo isso, em função, isto sim, da revolta de Martinho Lutero contra a Igreja Católica, essa reforma religiosa, essa revolução religiosa, ela só foi aumentando de um dia para o outro. De um dia para o outro, ela foi aumentando, e quanto mais diluído é o protestantismo, essas diluições mais revoltam-se de forma tão agressiva, de tão hostil contra o ensinamento pregado pela Igreja Católica. Então precisamos ter algo em mente, queridos. Quando o irmão protestante, observe isto, quando o irmão protestante, ele quer dizer, por causa da expressão irmão de Jesus, que Maria teve outros filhos fora Jesus, ele não quer provar. Preste atenção nisso. Você precisa ter este princípio, porque, de certa forma, ele é norteador do tema. Ele não quer provar que Jesus teve irmãos. Biologicamente, não é isso que ele quer provar. Ele quer dizer que há 2000 anos a Igreja Católica prega uma mentira. Há 2000 anos, a igreja ensina o erro para o mundo, quando, neste particular, ensina, um dos erros pregados pela igreja Católica, a virgindade perpétua de Maria. Então, isto precisa estar na mente, queridos, na mente. E se você não tiver um determinado conhecimento, ainda que superficial, o irmão do lado de lá vai te convencer. E com uma facilidade tão grande, eu digo isso porque eu fiz isso várias vezes, queridos. Ele vai dizer, e aí, você vai crer na palavra de Deus ou no ensinamento da Igreja Católica? O que é mais importante? E ele vai começar a pegar textos que é justamente para colocar você dentro de um curral, de uma cerca, que você não tem como não dizer que a palavra de Deus é sólida, é verdadeira, ela precisa ser obedecida. Aí, da palavra de Deus, passa-se para a vida moral, para os defeitos de muitos filhos da igreja ao longo dos anos, e aí começa-se a fazer uma salada. E o que não falta é lábia, o que não falta é argumento nesse sentido. De alguma forma eles estão dizendo que lá entre eles não acontecem esses escândalos, lá é o protótipo da santidade, da pureza. Deixa isso para lá, queridos. Então é uma argumentação acusadora. E muitas pessoas não têm o mínimo conhecimento como argumentar a situação. Eu já falei para vocês. Eles vão se armar de 7 textos do Novo Testamento que irão falar dos irmãos de Jesus. E aí, você vai responder isso como? Então é necessário, queridos, que façamos um aprofundamento bíblico
um aprofundamento bíblico. Não é decorar textos bíblicos para fazer uma guerra, usar como armas. Não trata-se disso. É preciso aprofundar a questão com o devido respeito que as sagradas letras merecem, exigem que tenhamos. Então, é dentro deste objetivo que estamos falando sobre Santíssima Trindade há mais de 2 anos, e dentro do tema Santíssima Trindade, estamos abordando o tema de idolatria, e tem muitas coisas para a gente ver ainda, queridos. Eu estou parado aqui neste tema dos irmãos de Jesus, porque está sendo necessário. Nós já iríamos dar alguns outros passos, mas eu estou com todo cuidado, com toda atenção, com toda paciência, falando deste tema, aprofundando um pouquinho mais, para que possamos entender esta parte da Escritura e, através das sagradas letras, mostrar que não existe na Bíblia, quando o irmão protestante afirma que Maria Santíssima teve outros filhos fora Jesus, primeiro, ele está cometendo um erro contra a Bíblia, diretamente, porque a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Quando o irmão protestante vai dizer que Maria teve outros filhos, porque lá ele vê a expressão irmãos de Jesus, e ele quer associar esses irmãos de Jesus à maternidade biológica de Maria, e provavelmente a São José também, e pior ainda é se colocar outros homens, aí fica feio o negócio. Mas vamos considerar que esses irmãos de Jesus, o irmão protestante esteja dizendo que são filhos biológicos de Maria com São José. Ele está desrespeitando literalmente, ele está cometendo um crime, um desrespeito enorme contra a Bíblia, porque em nenhum lugar, em nenhum momento, a Bíblia diz que Maria teve outros filhos fora Jesus. Inclusive, iremos aplicar o princípio genealógico bíblico também em relação a Maria Santíssima, também em relação a Jesus Cristo. Vamos ver o que é que o princípio genealógico diz a esse respeito. Será que nesse particular o princípio este próprio da Sagrada Escritura não foi aplicado exatamente em relação a Jesus, que é o centro das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras? Será que a filiação de Jesus, a maternidade e a paternidade de Jesus ficaram de fora deste princípio? Ok, queridos? Vamos em frente. A gente vai se perdendo e vai... Vamos lá. Tá? Eu quero apenas hoje, falei para vocês sobre a questão lá de Jacó, né? O princípio genealógico bíblico, ele identifica o pai, ele identifica a mãe. O autor sagrado é livre para aplicar o princípio conforme o evento, conforme o episódio, conforme o que vai acontecer através daquele personagem.
Ele é livre para exercer, para aplicar ou não o princípio genealógico da Bíblia. Mas uma verdade é clara. Uma verdade é clara. Dentro de situações importantíssimas, o princípio genealógico é aplicado com precisão. E ele foi aplicado aos 12 patriarcas, aos filhos de Jacó. Foi aplicado aos filhos de Jacó com Lia e com Raquel, e foi aplicado com as servas, tanto de Lia como de Raquel. Então, não existe, ela nesse particular não deixa margem para dizermos: este é filho de quem? Este é filho de quem? Não, este foi filho. Não deixa margem, porque existe uma explicação clara. O autor sagrado faz, e eu sintetizei para vocês, onde foi? Gênesis 35, do 22b ao 26. Os filhos de Jacó com Lia foram estes, com Raquel foram esses, com as servas foram estes, e fechou a situação. Mas este princípio, ele foi aplicado já, depois veremos isso no Novo Testamento, ele foi aplicado já desde Adão. Ô missionário, você quer apelar, né? Aí você está querendo apelar. Mas é só para lhe dizer que este princípio genealógico, ele está estabelecido desde as primeiras páginas das Sagradas Escrituras. Ele vem dizendo quem é quem, e por sinal, este aspecto, este princípio, que já se verifica em Adão e Eva, lá no início do Novo Testamento. A gente vai ver. Para você ver, para você ter uma noção do quanto este princípio é norteador. Ele é necessário. O autor sagrado faz questão de lançar mão neste princípio para identificar quem é quem, até porque o que irá acontecer lá na frente em função deste personagem, é preciso que tenhamos uma biografia dele. É preciso que saibamos de onde ele veio. Repito-me, o princípio, o autor sagrado, ele não é escravo do princípio genealógico bíblico. Ele não é escravo, ele é livre para aplicá-lo no momento em que ele achar conveniente. Por exemplo, nós temos profetas aí que praticamente não sabemos nada deles. Porque o autor sagrado, ele está focado mais na missão do profeta. Ele está mais interessado na atividade profética. Não está sendo de muita relevância ele aplicar o princípio, fazer uma biografia daquele profeta. A missão profética, por si só, é o necessário, é o importante para o autor sagrado. Para o autor sagrado. Então, aquilo que a gente vê no Gênesis, nós iremos verificar já no início do Novo Testamento a genealogia de Mateus, a genealogia de Lucas. Ele vai fazer este caminho para você ver. Mas por que isto, missionário? A Bíblia, queridos, a Bíblia é um livro de família, é um livro familiar.
Deus é uma família. Deus é único. Deus é único, mas não solitário. Ele não é um Deus solitário. Embora seja a partir de Cristo, a partir de Jesus Cristo, porque ele mesmo falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, ao longo dos anos, ela estuda, ela progride, ela avança na compreensão da fé. E ela estabelece de forma sóbria o dogma da Santíssima Trindade. Embora o dogma da Santíssima Trindade tenha data da solenização do dogma, tenha um concílio católico, Deus não se torna Pai, Filho e Espírito Santo apenas quando a igreja formulou o dogma e solenizou o dogma da Santíssima Trindade. Por sinal, tem uma frase no início das Sagradas Escrituras, já no livro do Gênesis, quando, ao fazer o homem, Deus, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. A quem se atribui este façamos? Quem estava com ele? Com certeza não tinha um outro Deus, mas a família trinitária, esta família de Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham a mesma natureza, que compartilham a mesma divindade, um só Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, com toda certeza eles estão presentes. E quando a igreja vai formular o dogma da Santíssima Trindade, ela irá lançar mão em todos esses dados, porque o Antigo Testamento, ele é rico, riquíssimo, em passagens que mostram a presença ativa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão presentes. Então a Bíblia, queridos, ela deixa claro quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Claro, a igreja vai desenvolver todo este conhecimento, de uma forma, de um modo que não deixa margem para que fiquemos titubeando o que é isto, o que é isso, não. Muito claro. Repito-me o catecismo da Igreja Católica, por favor, meu irmão, por favor, adquira o catecismo. Não há assunto da Igreja Católica que a gente não encontre aqui, de maneira sóbria, Não é um livro que, eu não tenho capacidade. Você pode até não saber ler, mas pede lá para o filho, para a filha, para o neto, para a neta, lê aqui para mim. Tantos assuntos, vamos estudar sobre o assunto do batismo, o assunto das imagens, Santíssima Trindade, por aí vai, sobre a oração, sobre o Papa. É importante, queridos, é importante. Eu sempre digo que foi o catecismo da Igreja Católica que me deu o tiro de misericórdia para a Igreja Católica, queridos. Depois de tudo que aconteceu comigo, o arcebispo saudoso Dom Vicente Joaquim Zico, que era o arcebispo da Arquidiocese de Belém do Pará, ele me presenteou com um catecismo.
e disse: se o senhor quiser saber o que a Igreja Católica prega, o que a Igreja Católica ensina há 2000 anos, leia este livro. Eu já mostrei para você, não é este amarelo, é um outro que eu tenho ali, é a minha relíquia. Dentro de um mês, eu li o catecismo, e quando eu ia vendo aquelas notas de rodapé, sobretudo aqueles textos bíblicos, eu buscava a Bíblia protestante, Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia católica, e eu fazia dentro de um mês. Aquilo foi para mim foi uma maratona, queridos. Tinha dias que eu ia dormir 5 horas da manhã, de certa forma desmaiando de sono, e anotando uma coisa para cá e puxa para ali. Quando eu terminei de ler o Catecismo da Igreja Católica ao lado da Bíblia, eu digo: pronto, não tem para ninguém. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus, fundada por Jesus, sob o alicerce dos apóstolos. Todas aquelas acusações que eu fazia contra a Igreja Católica, agora elas estavam, queridos, eclipsadas. Deu trabalho e dá. Olha aqui, o que eu falo para vocês, queridos, olha aqui. Está vendo aqui? É um dos cadernos que eu tenho. Eu anoto. Quantas madrugadas eu estou aqui na capela, rezando, anotando. Em cima dos cursos que fiz, tenho material aí suficiente para estudar, para estar revendo. A minha cabeça não é um computador que eu estudei e ficou tudo. É algo que a gente tem que estudar todos os dias, queridos. As Sagradas Escrituras precisamos ler todos os dias. Então, por isso, estou pedindo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, busque conhecer minimamente. Não se deixe, meu querido, isto é uma questão de amar a igreja. Estudar o catecismo, a doutrina da igreja, é sinônimo, pode ser compreendido e traduzido como amor à igreja de Jesus. Jesus não fundou 2, 3, 4, 5 igrejas, querido. Jesus não fez essa miscelânea que está aí, não. Há um só Espírito, há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só corpo. Há um só corpo, há uma só igreja, queridos. A igreja, uma das características da igreja é que ela é uma só. Satanás que quer fazer essa confusão toda que está aí. Não deixemos de bater no peito. Não deixemos de bater no peito e dizer: por minha culpa, por minha máxima culpa. Tá, queridos? Eu e você precisamos bater no peito e dizer: por minha culpa, por minha máxima culpa. Se estes se calarem, as pedras clamarão. O evangelho tem que ser anunciado, amados, de uma ou de outra forma. Uns pregam por competição, outros pregam por inveja, outros pregam por amor, outros pregam a verdade, por aí vai. A mensagem tem que ser transmitida. Eu não esqueço, não sei que ano foi, que o Dom Dino, ele era bispo de Caruaru, ele disse assim: olha, meu irmão, quando alguém chega para mim e diz: olha, abriu uma igreja bem ali na esquina. Quando eu passo na rua, que vejo uma plaquinha, uma porta que estão dizendo que é uma igreja, naquela hora eu escuto Deus dizer para mim: Dino, tu não está fazendo o teu trabalho bem feito. Tu não estás fazendo o teu trabalho bem feito. Amados, eu sei a experiência que eu vivi como protestante, como cheguei à casa de tantos católicos e com tanta facilidade. Tirei muitas pessoas da igreja católica. Quantas pessoas
pessoas que não argumentavam nada. Não argumentavam nada. E o campo estava aberto para que eu falasse a minha verdade, para que eu fizesse as minhas acusações. Aquele estava jogado o laço. E era uma questão de tempo para ele estar na minha igreja. Então a igreja de Jesus é una. Uma das características da igreja de Jesus é que ela é una, é uma só. E o que é mais triste agora nisso tudo, o que é mais triste agora nisso tudo, e o que é mais triste agora nisso tudo, não são os ataques protestantes. São os católicos disfarçados de protestantes. São os católicos fundando movimentos protestantes e igrejas protestantes. Aí isso é mais duro. Estou aproveitando para passar para você, meu querido, uma experiência que vivi a partir do catecismo. Meus olhos abriram-se. Eu que tanto perseguia, eu que tanto combatia, eu que tirei tantas pessoas da Igreja Católica, por não conhecer o ensinamento da Igreja Católica. Eu falava mal da Igreja Católica sem dela nada conhecer, sem dela nada saber. O que eu conhecia da Igreja Católica era através da escola dominical, da revista da escola dominical, era através dos jornais, do Mensageiro da Paz, aquelas matérias que colocavam-se contra a Igreja Católica e tantas outras literaturas, aquilo que os pastores diziam da Igreja Católica. Era isso que eu sabia da Igreja Católica. Conhecia escândalos, porque os meus olhos estavam simplesmente para o lado de lá, na direção da Igreja Católica. Os meus olhos, eles não viravam-se na minha direção e no contexto no qual eu estava. Para isso eu não tinha olhos. Os meus olhos eram para ver os escândalos, as fragilidades humanas apenas dentro da Igreja Católica. Eu e os meus éramos os paladinos da verdade, os paladinos da santidade. Os protótipos, os exemplos. Queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso que nós despertemos deste sono que não nos faz amar a igreja. Conhecer as Escrituras, conhecer a doutrina da igreja, pode ser compreendido como amor à igreja de Jesus, que fundou uma igreja. Ah, queridos, se nós tivéssemos ideia do que significa, o que causamos no coração de Jesus, quando deixamos a igreja dele, que ele fundou sob o fundamento dos apóstolos, para andarmos atrás de um dos milhares e milhares daqueles que estão a fundar o seu movimento religioso, a sua comunidade religiosa, o seu grupo religioso, e nos afastamos da igreja que ele fundou. Ou seja, nós damos mais crédito para o homem, não, ele fala bem, aquele é. Ó, lá o milagre acontece. Ah, se
tivéssemos ideia da chaga que abrimos em Deus, em Jesus Cristo, queridos. Ele que derramou a sua última gota de sangue para fundar a sua igreja. A igreja é dele. Eu edificarei a minha igreja. Ele não fez uma conjugação no plural, mas no singular. Eu edificarei a minha igreja. E ele edificou sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja está lá. Embora a igreja, o povo de Deus, já esteja prefigurada no Antigo Testamento, no Antigo Israel, mas a igreja de Jesus Cristo, ela está no tempo, ela está no espaço, ela está arraigada na história. Então ela vem de Jesus, ela vem dos apóstolos, dos padres apostólicos, os apologistas, os apologetas. Ela tem uma história, queridos. Ah, missionário, mas a igreja no ano tal, assim, queridos. Não vamos entrar neste argumento. Não vamos entrar neste argumento. O que Israel fez contra Deus? O que Israel fez contra Deus? Nunca Israel deixou de ser o povo amado e querido de Deus. Nunca. Pagou caro. Pagou caro. O exílio babilônico, então, que o diga. Pagou caro. Mas Deus ama esta nação. Como Ele ama todas as nações da terra. Ele quis se tornar e dar-se a conhecer ao mundo por meio deste povo, como agora Ele quer dar-se a conhecer por meio da igreja. Queridos, Judas não foi perdoado, e quem sou eu para julgar? Porque ele não arrependeu-se. Com tudo que ele fez, se ele não tivesse agido por conta própria, claro, seu coração, sua mente estava tomada por Satanás desde o princípio, até o último ato que deu cabo à sua vida. Mas se diante de tudo que ele fez, ele tivesse se arrependido, o amor de Jesus Cristo era suficientemente grande para perdoá-lo, para reabilitá-lo, como Jesus reabilitou Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus não vira as costas para nós, queridos. Ele é um Deus de oportunidade. O lado humano da igreja sempre foi verificável. Mas esse lado humano, essa reticência humana, esse lado pecador, essa fragilidade, essa incoerência humana, nunca eclipsou a santidade da igreja. A santidade da igreja, ela não depende da vida moral de nenhum dos seus filhos, nem mesmo do Papa. A santidade da igreja, ela depende de Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial. Então pode ter acontecido o que quer que tenha acontecido, os mais eminentes filhos da igreja podem ter dado os passos mais desastrosos, mas no meio de todos esses momentos, sempre verificou-se na igreja os santos, aqueles que puderam dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amados, muitas vezes, os líderes da igreja, que deveriam dizer: não sou eu, não somos nós que vivemos, é Cristo em nós, quando não poucas vezes, eles não conseguem viver isso. Existem pessoas da igreja que vivem essa dimensão. A igreja, ela não é apenas hierárquica, a igreja não é apenas os 3 graus da ordem, o diaconato,
o presbiterato e o episcopado. A igreja somos todos nós. Todos fazem parte da igreja, embora eles tenham o ministério ordenado. Se aquele que está em uma função de destaque não consegue dizer ao mundo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, queridos, o que tem de pessoas santas por aí? Que a gente vê Cristo na vida delas. Então Deus não vira as costas para a igreja, Deus não abandona a igreja, porque num determinado momento aconteceu esta situação, em outro momento acabou, está de... Não, queridos. A igreja não é apenas aquele, a igreja não é apenas aquele grupo, a igreja não é apenas aquele líder. E o Espírito Santo está na igreja para direcioná-la, para fortalecê-la, para inspirá-la dia após dia. Então, assim como Deus nunca deixou de amar Israel, o povo que ele tirou do Egito, o povo que ele tirou da Babilônia, ele não deixa de amar a igreja. A igreja é dele, e ele é claro em dizer: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Então, querido, olha, irmãos, vamos parar por aqui, que já foi muito longe, eu não ia falar nada disso, e já foi para lá, já foi para estas bandas de cá. Então a gente volta com o princípio genealógico bíblico. Mas Deus continua amando a igreja, Deus continua amando você, meu irmão, que pecou, a mim. Eu então, queridos, eu sou uma prova viva do amor de Deus. Eu sou uma prova viva do amor de Deus. Porque já era para ele ter me fulminado, queridos, porque eu sou um miserável pecador mesmo. Eu sou discípulo daquele bispo lá do Marajó, bispo emérito do Marajó, Dom José Luiz Ascona, Hermoso. Um abraço para esse pai querido que Deus colocou na minha vida, colocou na minha história. Dom José Luiz Ascona, esse homem de Deus, homem tremendo, grande pregador, grande mestre, homem adestrado nas Escrituras, homem de uma índole ilibada. É um daquele que não tem do que se envergonhar. Força, paizão. Força, meu querido, vamos lá. Deixa Deus bater com a marreta da provação. E ele é um dos que diz, só a misericórdia de Deus por mim, deste miserável pecador. Quantas vezes ele pediu para eu rezar por ele? Quantas vezes ele ajoelhou-se na minha frente, dizendo: Sidney, reza por este miserável pecador, Sidney. Deus não nos abandona. Deus continua dizendo para nós: vai e não peques mais. Eu quero restabelecer a aliança contigo hoje, meu filho. Eu continuo te amando. Olha, eu já joguei os teus pecados no mar do esquecimento. É provável que a tua mulher, é provável que o teu marido, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, que as pessoas da comunidade estejam te apontando o dedo. Eu já lancei no mar do esquecimento. E fica tu sabendo de uma coisa, que entre essas multidões que te acusam e eu que te perdoo, escolhe com quem tu queres ficar. Se com aqueles que te acusam, ou eu que te perdoo, ou eu que te amo, ou eu que não abro mão de ti. Eu não abro mão de ti. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. E os nossos pecados se tornam brancos como a neve a partir do momento que deixamos que o Espírito Santo fale ao nosso coração e reconhecemos Jesus Cristo, o nosso Salvador.
que dá-se. Ah, missionário, eu tenho a minha mamãe, ora por mim, o meu papai ora por mim, os irmãos lá na igreja oram por mim. Antes da intercessão de todos esses, antes dessas multidões que oram por você, Maria Santíssima rezou e reza por você. É a oração dela que move o Espírito Santo a tocar em nossos corações, para que acolhamos Jesus, para que possamos dizer: a partir de hoje a minha vida é outra, a partir de hoje sou uma nova criatura. Não é uma decisão sua, foi o Espírito Santo que moveu-se na sua vida, pela intercessão de Maria Santíssima, claro, pela oração de tantas pessoas que estão orando, que estão rezando por nós. Mas é uma oração que está subordinada à oração, à grande intercessão de Maria Santíssima. Então, que possamos, queridos irmãos amados e irmãs amadas, deixar que Jesus seja o centro da nossa vida, deixar que Jesus venha curar as nossas feridas, e que por nada venhamos aumentar no coração de Jesus esta ferida causada pelo abandono da sua igreja, para aceitarmos aquilo que os homens querem fazer do seu jeito, da sua maneira, não poucas vezes pelo litígio, pelas brigas, pelos espíritos de grandeza. 1001 são as motivações para se fundar uma comunidade religiosa, uma pseudo-igreja. Que possamos buscar conhecer a doutrina da nossa igreja e ter uma convicção: Jesus fundou esta igreja, eu preciso conhecer a doutrina da minha igreja. Isto é amar Jesus Cristo, é amar o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Desça sobre nós, queridos irmãos, hoje e sempre, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, eu estava pensando isso que ia falar esta noite também, mas já foi para o outro lado tudo. Agora há poucos dias, um pastor dizer que a gente recebe Satanás, que na Igreja Católica tem missa todos os dias, que é justamente para o padre, que é um Satanás, colocar um outro Satanás na nossa boca. Ele falou isso referindo-se à hóstia, que está aqui dentro do sacrário. Eu iria falar isso sobre a Eucaristia hoje, e tá bom, vai ter agora. Que Deus tenha misericórdia de ti, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de você. Eu não consigo, e ainda que eu tenha misericórdia de você, a minha misericórdia não é nada ao lado da misericórdia que você precisa para reparar esse insulto, essa blasfêmia, essas palavras tão satânicas. Ou melhor, Jesus já disse na hora da cruz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. A diferença, meu irmão, é que você está com uma Bíblia na mão, de paletó, gravata, microfone, numa igreja, sendo aplaudido. Mas é a mesma coisa. Você está na condição de um daqueles soldados que estavam castigando Jesus, flagelando Jesus, cravando suas mãos e seus pés, colocando a coroa de espinhos em sua cabeça. A sua condição não é diferente daqueles. E porque você diz isso em relação a Jesus, eu tenho certeza que Ele está dizendo para você também: perdoa, Pai. Ele não sabe o que faz. Ele está com uma Bíblia na mão,
Mas o falar dele mostra que da Bíblia, das Sagradas Letras, ele nada sabe. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.